Seja muito bem-vindo à primeira aula do curso Planejar é Mais do que Fazer Planinho. Eu sou Isabela Pimentel, sua instrutora ao longo de todas as aulas desse curso. Hoje nós vamos estudar um pouquinho dessa arte que é planejar. E como que a gente monta o nosso planejamento de comunicação na era digital? Quais são os desafios? Quais são os primeiros passos? E como que a gente mensura esses resultados? Então, nessa aula, que é no formato de workshop, você vai entender um pouquinho com o uso de templates, ferramentas e as dicas que eu vou trazer para você com exclusividade. Então, vamos conhecer esse mundo do planejamento. Eu sou Isabela Pimentel, consultora e especialista em planejamento e diagnóstico de comunicação. Muito prazer. E vamos agora começar o nosso conteúdo. Por que a gente começa o curso falando do planejamento como uma analogia da arte de jogar xadrez, a arte de planejar? Por quê? Quando você está ali no jogo de xadrez, você está ansioso para começar a movimentar as peças, mas você não pode. Por quê? Senão você pode cometer uma gafe, cometer um erro e até perder o jogo. Então a Luciane Ricciotti, ela nos traz essa metáfora do jogo de xadrez para explicar os desafios do planejamento. Por quê? Eu não posso movimentar uma peça sem antes olhar o terreno, olhar o tabuleiro. Eu não posso movimentar uma peça sem antes conhecer o meu adversário. Então, o processo de planejamento, pessoal, é a mesma coisa. Eu não posso mover uma peça, fazer um plano de ação, ter um objetivo, sem antes fazer o que a gente chama de diagnóstico, ou análise de cenário, ou leitura de ambiente. E aí a gente tem o macroambiente, que é todo o conjunto de fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos fora da empresa, e o microambiente, que é a realidade das áreas, a relação entre elas, o contato com os fornecedores, os processos internos. Então, por que planejar é parecido com jogar xadrez? Nós temos ali um amplo terreno com mudanças, com vários fatores, e a gente precisa se preparar, ou seja, ter ali um plano de ação prévio para depois começar a se comunicar e começar a se agir e não passar por crises e erros. Então, sabendo do conceito e dessa analogia da professora Luciane Ricciotti, eu vou trazer para vocês o conceito de comunicação integrada. O que é comunicação integrada e quem fala sobre ela e o que isso tem a ver com planejamento? Comunicação integrada é esse esforço sinérgico que a empresa tem para se comunicar da melhor maneira possível com todos os seus públicos ou partes interessadas. E uma das grandes autoras que fala isso é a professora Margarida Kunsch. Quais são, então, sabendo aí dos conceitos de planejamento e comunicação integrada e a metáfora do xadrez, quais são as etapas fundamentais de um planejamento de comunicação? Como eu falei para vocês no começo da aula, todo o planejamento de comunicação parte de uma leitura de cenários, também chamada diagnóstico ou leitura de ambiente, e eu expliquei para vocês o macro e o microambiente. Então, antes de começar o seu plano de comunicação, defina o problema. Qual problema a sua empresa está passando agora? É um problema de clima? É um problema com os gestores? É a falha no relacionamento entre áreas? É o ruído? É a rádio corredor? Qual o problema? Depois que você define o problema, você pode fazer uma leitura ou diagnóstico da situação atual e aí sim definir o objetivo de comunicação que vai te levar à estratégia, que é o como chegar lá. Da estratégia, eu vou desdobrar em pequenas táticas, que são essas ações de curto prazo em nível operacional. Para colocar essa estratégia em prática, eu preciso de um plano de ação e no plano de ação eu vou ter uma mensagem-chave muito alinhada ao meu posicionamento de marca. Então, lembrem desse momento da aula que é a estrutura básica de um planejamento de comunicação, ok? E esse processo de entender o problema, de ler o ambiente, como eu disse, é chamado de diagnóstico e é nesse momento que a empresa vai conhecer um pouquinho mais que problemas ela tem, com quem ela precisa falar melhor, como ela pode se expressar, que canais ela pode utilizar. E para você ser um profissional de planejamento e comunicação integrada, não é preciso só saber criar plano não, porque planejar é muito mais do que fazer planinho. Então, você precisa ter flexibilidade, você precisa saber que vai lidar com mudança de fornecedores, mudança de processos, mudanças de diretores. Então, a flexibilidade é uma característica tanto fundamental do plano de comunicação quanto do profissional que é o planejador e é um comunicador integrado. Considere, então, na hora que você estiver começando o processo de planejamento da sua empresa, que cada empresa é uma realidade única. Cada empresa tem a sua cultura e a diversidade de públicos dentro dela. Eu não posso falar que só tem uma cultura organizacional. E muitas empresas, pessoal, acabam cometendo erros porque acham que planejar é simplesmente fazer planinho, mas a gente sabe que não é. Então, antes de planejar, você tem que pensar que cada etapa vai ser de um jeito, mas que o planejamento em si ele deve ser feito com ferramentas
e com processos que se falem. Então não adianta planejar a comunicação em pedacinho, ó, deve ser planejada de forma integrada. Outro erro, na verdade, muito comum é que as empresas planejam olhando para o passado, baseado em dados antigos, sem conhecer o público e sem conhecer o clima da empresa. Então, todo o planejamento deve partir de um problema e deve analisar um conjunto de dados na fase de diagnóstico. E outra coisa que as empresas esquecem na hora do planejamento é que tudo comunica. Então, não é só para olhar para o problema do funcionário, é para olhar para reputação, imagem, rede social. É tudo muito integrado quando a gente fala de rede social. E aí, quando a gente está falando de planejamento de comunicação integrada e falando da Margarida Kunsch, a gente vai lembrar aqui do composto de comunicação integrada, que divide a comunicação em 4 momentos, em 4 elementos e coloca a comunicação em 4 caixinhas. Vamos lá? A comunicação mercadológica, que é aquela responsável pela relação entre a empresa e o seu mercado, todo o seu trabalho na parte de marketing. A comunicação interna, que cuida do relacionamento e é responsável por motivar os funcionários. A administrativa, que cuida dos procedimentos e daquela comunicação operacional. E a comunicação institucional, que é responsável pela imagem. Mas como vocês podem ver, cada comunicação aqui está colocada numa parte isolada e elas não se falam entre si. Então, como a gente vai ver na próxima aula, esse modelo do composto de comunicação integrada da Margarida Kunsch, ele já está defasado, apesar de ter sua importância, ele está defasado em relação aos desafios atuais. Então, se lembre sempre desse composto, se lembre sempre dos desafios do planejamento de comunicação, das etapas, mas nós vamos avançar para modelos mais atuais que consideram o desafio da era digital. Então, se liga e até a próxima aula.